Então, todo conhecimento científico é um conhecimento interessado. E, nesse sentido, não é um conhecimento neutro. Então, a nossa pesquisa não é uma pesquisa neutra, porque nenhum de nós é neutro. Nós somos individualidades que se subjetivam num determinado mundo. E a neutralidade, portanto, não existe. Agora, a nossa pesquisa é imparcial. E há muita diferença entre ser neutro e ser imparcial. A nossa pesquisa é imparcial no sentido de que nós demos ampla liberdade a que as pessoas respondessem e nós trabalhamos esses dados através de modelos matemáticos e não intervimos sobre esse resultado de forma alguma. Então, essa é uma pesquisa imparcial. Alguém poderá dizer, mas é uma pesquisa que ouviu em torno de 300 pessoas, 300 professores, a maioria professores de direito constitucional, direito penal, direito processual penal e direitos humanos. É verdade. Ouvimos 300 pessoas e os números são absolutamente alarmantes. Por que os números são alarmantes? Alarmantes no sentido de denunciarem a parcialidade do juiz Sérgio Moro, porque dele não se esperava neutralidade, mas se esperava imparcialidade. Não há sistema de justiça quando um juiz fala, é o Estado brasileiro que fala. E não há sistema de justiça que sobreviva à parcialidade dos seus juízes. Então, o resultado, nós esperávamos esse resultado? Sem dúvida que nós esperávamos esse resultado. E acho que há vários fatores que apontam nessa direção. O primeiro é o fato de que, por que nós não encontramos na grande imprensa, por que nós não encontramos artigos em revistas científicas, por que nós não encontramos livros defendendo a sentença do juiz Sérgio Moro? Eu nunca vi. Um ou outro amigo do Sérgio Moro pode ter dito aqui ou acolá que a sentença do juiz Sérgio Moro era uma sentença correta. Mas toda a imprensa, todas as revistas científicas, todos os livros que foram publicados apontam exatamente na outra direção. Então, era por isso que os nossos professores se sentiam angustiados, porque quando eles assistiam às brilhantes e sempre corretas manifestações da defesa técnica do presidente Lula, e eles assistiam como resposta exatamente tudo aquilo que era contrário ao que o ordenamento normativo do nosso país dizia, eles se mobilizavam e eles se sentiam tão mal e eles tinham tanta dificuldade de entrar em sala de aula. Então, essa pesquisa ouviu 300 pessoas, quase 300 pessoas. Eu vou apresentar para vocês, basicamente, os itens da pesquisa, vou tentar ser muito breve. Ela foi aplicada num prazo de 30 dias, e eu queria dizer para vocês o seguinte, para quem não é da área acadêmica, se há uma coisa difícil da gente conseguir no Brasil, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, se há uma coisa difícil da gente conseguir, é que as pessoas respondam pesquisas, especialmente pesquisas empíricas, que são pesquisas em que as pessoas precisam parar um pouco, abandonar seus interesses próprios, sentar e responder a uma pesquisa. Qualquer professor aqui que trabalhe em programas de pós-graduação, especialmente os que efetuam pesquisas empíricas, sabem da dificuldade que é conseguir números de pessoas que efetivamente respondam às pesquisas. A gente tem que insistir, a gente tem que pedir, a gente tem que divulgar em vários lugares e dizer, gente, por favor, estamos com essa pesquisa, vamos responder. Então, eu queria dizer que, em primeiro lugar, a pesquisa ficou somente 30 dias, um pouco menos, 28 dias, à disposição das pessoas interessadas. E o resultado combina um pouco com a quantidade de faculdades de direito que a gente tem no Brasil.
68%, não vou usar aqui o quebrado, né? Eu vou falar nos números redondos para ser mais rápido, 68% das respostas vieram da região Sudeste e Sul e 31,8% das respostas vieram da região Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Outro ponto que eu queria comentar, como a maioria dos professores que Carol mencionou, que participam da coordenação da pesquisa, e eu aqui queria fazer só uma pequena correção ao que Carol mencionou, quem coordena o Núcleo de Direitos Humanos da PUC-Rio não sou eu, é o professor João Ricardo Dornelles, que foi o meu parceiro nessa pesquisa. Enfim, o que eu queria dizer é que, como nós, professores que participamos dessa pesquisa, somos professores de universidades, digamos, mais conhecidas no Brasil, evidentemente que as respostas vieram das universidades mais reconhecidas e mais conhecidas do Brasil. Nós temos a Universidade Federal da Paraíba, Pernambuco, Bahia, PUC do Rio, PUC de São Paulo, PUC do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Paraná, Federal de Goiás. Quer dizer, a maioria das pessoas que responderam vieram das universidades federais e das universidades católicas e comunitárias. Mas temos também muitas respostas de professores de instituições pequenas no interior do país. Quanto às disciplinas que os professores lecionam, 60% lecionam nas disciplinas que nós tínhamos foco: constitucional, penal, processo penal e direitos humanos. Os outros 40% trabalham em disciplinas diárias, ligadas a essas áreas, mas especialmente filosofia do direito, teoria do direito, sociologia jurídica, história do direito. Quanto à primeira pergunta do questionário, a pergunta era basicamente a seguinte: o respondente leu ou teve conhecimento dos argumentos sustentados no habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula no ano de 2019, junto ao Supremo Tribunal Federal, em que, nesse HC, a defesa técnica do presidente pede a suspeição do juiz Sérgio Moro, nós anexamos o HC ao questionário, porque as pessoas que não tinham conhecimento poderiam ter. E o resultado da resposta é que 95% dos respondentes tinham conhecimento da pesquisa. Outro tema importante, eu sei que estou tomando muito tempo, talvez no final eu não fale, né? Mas um outro tema importante que eu queria dizer para vocês é que nós conferimos um a um as pessoas que responderam, quem eram, endereço, que instituição ministravam aulas, que disciplinas ministravam aulas, e alguns poucos números, acho que em torno de 7 ou 8, nós descartamos, porque eram pessoas eram respostas cuja veracidade, né, do respondente nós não conseguimos identificar. Evidentemente que a pesquisa é marcada, garantido o sigilo de cada um dos que respondem. A segunda pergunta era se a pessoa se sentia habilitada a responder, e 91% disseram que sim. A pergunta 3 dizia basicamente o seguinte: a conduta do juiz Sérgio Moro poderá ser enquadrada no artigo 254 do Código de Processo Penal, especialmente em face do que está consignado no seu inciso 4º, 85% responderam que o artigo do CPC é exemplificativo e outras circunstâncias de fato podem indicar a suspeição do juiz. Apenas 12% consideraram que os motivos da suspeição são numerus clausus. Essa pergunta, a mais processual e técnica entre todas,
poderia trazer confusões de sentido interpretativo, razão pela qual o questionário segue insistindo nas perguntas seguintes para que essa pergunta seja efetivamente esclarecida. Então, a pergunta 6 indaga se a garantia da inadmissibilidade do uso no processo penal das provas obtidas por meios ilícitos, com a ressalva de que poderiam ser utilizadas em favor do acusado. Nesse item, o resultado do questionário é de que 95% responderam que os diálogos entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, revelados pelo site The Intercept Brasil, devem sim ser admitidas pelo Supremo Tribunal Federal como informações relevantes para o julgamento do referido HC. Apenas 4% responderam que os dados revelados pelo Intercept não deveriam ser levados em conta pelo Supremo Tribunal Federal. A pergunta seguinte indaga como eles tiveram contato com as matérias. Desculpe, indaga se os participantes tiveram contato com as matérias do Intercept e 97% disseram que sim. Aqueles que responderam sim à pergunta anterior consideram, na resposta 6, que na relação do juiz Sérgio Moro com a força-tarefa da Lava Jato, houve, de modo geral, violação ao dever de equidistância das partes no processo penal relacionado aos processos do ex-presidente Lula. Essa talvez tenha sido uma das respostas mais importantes e mais contundentes. Quase 100% das pessoas que responderam acreditam que, efetivamente, o sistema de justiça brasileiro foi completamente violado porque não se garantiu a paridade das partes e porque todo o processo de imparcialidade do juiz, em função de todo o trabalho desenvolvido pelo juiz com a Polícia Federal e com a Força-Tarefa da Lava Jato, contaminou o conjunto de todo o processo, né, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pergunta número 8 diz o seguinte, aqui é uma coisa interessante. Se antes da instrução penal, o juiz Sérgio Moro já considerava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpado. E aqui é quando se abre uma diferença um pouco maior, porque 80% acredita que sim, o juiz Sérgio Moro já tinha, antes da instrução penal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como alvo a ser perseguido, o que enfatiza ainda mais o lawfare, que não se inicia, segundo 80%, no processo, mas que antecede o processo, mas 19% dos professores ainda acreditam, 19%, que o juiz Sérgio Moro só inicia o processo de perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma vez iniciado o processo de instrução penal. O item 9 pergunta se, no caso do ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro atuou com a imparcialidade exigida, já é uma espécie de conclusão, a imparcialidade exigida do julgador para um julgamento justo no caso. E 98% dos professores consideraram que não. A 10ª pergunta, que confirma ainda a anterior, pergunta se Lula teve respeitado o direito a um julgamento justo por um juiz imparcial. E, novamente, 98% respondem que Sérgio Moro violou a imparcialidade no processo envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por último, só para concluir, eu gostaria de dizer e deixar muito claro que essa pesquisa se refere exclusivamente
ao HC, que está sendo impetrado no Supremo Tribunal Federal pela defesa técnica do presidente da República, que, eu insisto, tem se comportado de uma forma extremamente correta e brilhante na defesa do presidente. E essa pesquisa não tem rigorosamente nada a ver com os demais indiciados na Operação Lava Jato. Ela se refere exclusivamente à figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esclareço isso porque sei, né, que há muitas discussões sobre se a postura do juiz Sérgio Moro foi correta em outros casos e foi incorreta em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não entramos nesse mérito, não entramos nesse mérito. A pesquisa se vincula exclusivamente à figura do professor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e é a nossa resposta à angústia dos professores, né, que tanto se preocupavam com escutar a defesa técnica do presidente da República, assistir aquelas audiências e ver como o sistema de justiça era violado e como o direito e o ordenamento jurídico brasileiro era jogado ao lixo por aquele juiz. Então, essa pesquisa a gente dedica a todos os professores de direito, né, que tanto se angustiaram nesses últimos anos em relação a tudo que aconteceu envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Era isso, eu sinto muito por ter ultrapassado o limite que me era dado, mas era importante que todos os itens da pesquisa fossem explicitados. Obrigada. Muito obrigada.